Não consigo tempo para me dedicar à prospecção de novos clientes. Eu lembro muito bem da minha primeira capacitação como consultor empresarial, lá pelos anos 90, e uma das coisas que mais me impactou foi quando o instrutor disse que consultoria não se vende. E eu fiquei perplexo porque, àquela altura, eu era o responsável pelo comercial da empresa, eu tinha um sócio, e cabia a mim bater na porta das empresas e oferecer a consultoria. Eu já vinha fazendo isso há pelo menos uns 2 anos e meio. E esse instrutor disse: você precisa ser comprado. Geralmente a consultoria se vende, né, vendida por indicação. E isso é uma realidade. É uma pesquisa que foi feita em 2021 que diz que 60,9% dos consultores têm a maior parte dos seus clientes obtido através das indicações. Então isso é uma realidade, foi uma realidade realmente para mim durante muito tempo, muitos anos em que eu realizei a consultoria empresarial, mas uma coisa que não se pode negar é que isso não cabe mais nos dias atuais. E por que eu digo que não cabe mais? Muito em função da concorrência que ampliou demais nos últimos anos, e não só a concorrência de outros profissionais de consultoria. A consultoria concorre hoje com várias outras soluções, inclusive de base tecnológica, mas principalmente, o principal motivo pelo qual isso precisa mudar é a previsibilidade de receita. Se você é indicado, você não tem previsão da sua receita. E isso gera uma instabilidade muito grande para o profissional de consultoria. E eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a questão da venda. Primeiro, trazendo aí para você que está nos assistindo que venda é método. Apesar de alguns profissionais confiarem na sua habilidade de comunicação, de convencer as outras pessoas, os melhores resultados eles só aparecem quando eles têm um método por trás, um método bem construído, um método efetivo. E, querendo ou não, você é um vendedor. Todo profissional, seja de consultoria, um profissional autônomo, ele vende, um consultor vende as suas ideias, ele precisa vender os seus projetos. E é interessante, uma vez eu conheci um consultor de vendas que ele dizia: eu não sei vender, eu sei ensinar a vender, mas eu não sei vender. E ele não tinha essa autopercepção de que na conversa, na forma com que ele se expressava, na maneira como ele colocava as suas ideias, ele acabava vendendo de alguma forma. Claro, talvez não de uma maneira estruturada, mas aquilo acabava sendo uma venda. Nós vendemos a nossa imagem o tempo todo. Uma das coisas importantes que todo consultor precisa perceber é que o mercado ele evoluiu muito e não se pode mais subestimar o cliente sem estar devidamente preparado com um processo de venda, com argumentações por trás. É importante aproveitar as tecnologias disponíveis, elas podem te ajudar bastante, mas principalmente você precisa compreender como funciona o processo de venda, quais são as etapas que você precisa observar para que você faça efetivamente uma venda de qualidade. Eu queria conversar com você sobre esse processo, as etapas de venda da consultoria, a partir de uma ideia que hoje é bastante conhecida, bastante divulgada, que é o funil de vendas. O funil de vendas é muito usado no marketing digital, muita gente acha que inclusive é uma coisa muito nova, mas a filosofia por trás do funil de vendas, ela foi concebida lá em 1898, por um publicitário americano chamado Elmo Lewis. E ele estruturou, na época, o que se chamou de AIDA. Entendia que primeiro precisava de uma etapa de atração, depois despertar o interesse, as etapas tradicionais da venda e que hoje mudaram de nome, mas basicamente continuam as mesmas 4 etapas. E nós vamos falar sobre cada uma delas: a etapa de pesquisa, a etapa de prospecção, a etapa de conexão e a etapa de fechamento. Cada uma delas tem uma finalidade específica e quando você compreende
como cada etapa se desenvolve, fica muito mais fácil de estruturar um método para vender. Na primeira etapa de pesquisa, é muito comum se atrelar aí a etapa de atração, onde você atrai as pessoas que são ou que podem estar interessadas por aquilo que você tem a oferecer. E aí, na etapa de prospecção, esse prospect, né, que ele até ali demonstrou um interesse, ele acaba virando o que a gente chama de lead. Ele deixa os seus dados muitas vezes para que você possa fazer o contato, aprofundando esse contato e estreitar para a terceira etapa, que é a etapa de conexão. E aí ele passa a ser uma oportunidade. E na etapa de fechamento é que o profissional converte efetivamente essa oportunidade em um cliente através da venda. Então, vamos falar sobre essas etapas, essas 4 etapas, mas antes disso, eu gostaria de dizer para você que, apesar do método ser extremamente importante, todo método ele só funciona se ele for aplicado. E, para isso, existe um comportamento ou comportamentos por trás. E, geralmente, são esses comportamentos que travam a efetividade do método. Porque o comportamento ele muda para cada pessoa. Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas e desses comportamentos que estão por trás, porque é extremamente importante que você compreenda qual o movimento você precisa fazer para superar cada uma dessas 4 etapas que eu comentei. Falando aqui então sobre a primeira etapa do funil de vendas, que é a pesquisa. Para que eu possa prospectar os clientes, eu preciso antes entender, e o objetivo dessa pesquisa é descobrir quais são as necessidades, qual é o perfil e qual a jornada de cada pessoa que pode se interessar por aquilo que eu ofereço, para que eu possa direcionar corretamente a minha comunicação. Então, no caso da consultoria, o consultor, com base no perfil que ele atende de empresas, de empresários, de acordo com o segmento que essa empresa atua, de acordo com o número de funcionários, ele começa a identificar algumas informações que são importantes. Eu lembro bem quando eu comecei o meu trabalho de consultoria, e como eu era o responsável por essa parte comercial, eu utilizava muito o catálogo das indústrias. O nosso foco era consultoria em qualidade e produtividade inicialmente. Nós gostaríamos de atender algumas empresas da área industrial, mas que tivessem um número mínimo de funcionários. Então, através desse catálogo, na época não existia, a internet não era tão desenvolvida, a gente não tinha tanta facilidade das informações, mas algumas fontes eram muito importantes para que nós fizéssemos um levantamento preliminar para que o contato, a energia gasta nesse contato, ela não fosse desperdiçada com quem não tinha perfil para comprar o serviço de consultoria. Então, os comportamentos, né, que existem por trás, que acontecem, que te levam a esse processo de pesquisa, eles podem ser resumidos, ou pelo menos enfatizados, em 3 aspectos. O primeiro deles é a própria busca de informações. Se eu tenho uma iniciativa de buscar, de ir atrás da informação, se eu sou realmente um garimpeiro aí de informações, eu vou atrás das principais fontes, das fontes mais interessantes, daquelas que podem me dar as melhores informações. Então, os comportamentos de ir até o cliente, muitas vezes conversar com esse cliente, outras vezes de buscar em outras fontes secundárias de informação, esse é um comportamento essencial para que eu possa obter as informações necessárias. Uma outra característica importante de comportamento por trás da pesquisa é o planejamento, porque se eu não organizar corretamente, se eu não me organizar, eu não organizar quais as informações que eu desejo buscar, qual a intensidade, qual a profundidade dessas informações, eu não consigo efetivamente chegar aí a uma conclusão, ou pelo menos uma seleção preliminar desses contatos, desses prospects. E uma outra característica bastante importante e que tem um comportamento que às vezes é bastante utilizado, inclusive, é o uso da rede de contatos. É o comportamento de você utilizar as pessoas que você conhece, as pessoas com as quais você se relaciona, que podem fornecer as informações ou que podem te levar até
a pessoa que tem a informação, os contatos que você precisa, e muita gente tem inclusive uma grande rede de informações. Foi uma das coisas que eu percebi, a minha própria rede de pessoas conhecidas, ela existia, mas eu não acionava como eu deveria, então isso acabava travando, acabava, vamos dizer assim, deixando mais pobre o meu processo de pesquisa, que é a primeira etapa aí do nosso funil de vendas. A segunda etapa que nós vamos falar aqui é a etapa de prospecção. Então, a prospecção é justamente o momento em que você obtém dados do cliente, mais informações sobre esse potencial cliente, e você aprofunda essas informações para um posterior contato, e inclusive para que você possa manter um relacionamento, seja por estratégia de conteúdo, né, ou qualquer outro meio. Esse processo de prospecção, onde você estreita o relacionamento, é justamente porque não basta que você tenha as informações, é preciso que você gere um link, um vínculo maior com o seu futuro cliente. Então é importante, pode ser muito importante na sua estratégia, você conhecer detalhes da sua personalidade, do seu comportamento, das suas preferências. Isso aí os profissionais de venda utilizam de forma com muita maestria, sabendo quais são as preferências, o time preferido, a cor preferida, o esporte, um hobby, e usam essa informação para se conectar, né, com esse possível interessado. Eu lembro de um caso muito interessante em que, nesse momento que eu prospectava empresas, a gente não conhecia muita gente no mercado, nós estávamos iniciando no mercado de consultoria, e eu lembro que tinha uma empresa que era extremamente importante para nós como consultores, era uma referência de mercado, e o gerente, que era a pessoa-chave dessa empresa, ele era bastante ocupado, então era muito difícil de conseguir aí uma reunião com essa pessoa. E eu lembro de visitar essa empresa várias vezes e ficar na sala de espera. Uma vez eu passei uma manhã inteira na sala de espera, aguardando uma brecha para que ele pudesse me atender, mas não era só esse o motivo, não era só para ser atendido. Eu tive contato ali com algumas falas, a secretária, pessoas que entravam e saíam, fornecedores, e juntando essas informações eu consegui captar muita coisa que foi essencial para que no momento do fechamento, nós chegamos a fechar um contrato depois com essa empresa, no momento do fechamento eu pudesse utilizar essas informações. E duas características de comportamento são muito importantes nessa fase de prospecção. A primeira delas é a persistência. É justamente você estar continuamente, eu lembro que eu fui várias vezes nessa empresa, então você precisa ter continuidade, não pode desistir, não pode jogar a toalha quando aparecem os primeiros obstáculos. E a segunda característica de comportamento é justamente o comprometimento, o compromisso que você tem com aquilo que você se propõe a fazer. Geralmente você estabelece aí as suas metas de venda, então o profissional de vendas, quem atua em vendas, precisa ser extremamente comprometido com essas metas e buscar todas as formas de poder cumprir aí com esse objetivo que foi proposto. E a terceira etapa que eu gostaria de trazer para você aqui é a etapa da conexão. Essa etapa, ela visa um aprofundamento do relacionamento com o cliente para compreender como você encaixa a oferta, aquilo que você está oferecendo, à necessidade desse cliente. E isso, muitas vezes, é justamente o ponto que vai possibilitar a você fazer a correta argumentação da sua venda. Eu lembro bastante de um caso emblemático, foi o nosso primeiro grande cliente de consultoria, em que nós fizemos várias visitas, apresentávamos a nossa proposta e o cliente ele sempre colocava algumas objeções e não queria fechar. Veja, a gente não está na etapa de fechamento ainda, mas eu percebi que nós não conseguíamos caminhar para o fechamento da venda porque não havia sido gerada uma conexão. Ele não estava devidamente convencido que o que nós estávamos ofertando cabia como solução para os problemas que ele tinha na empresa. Então foi nesse momento
que nós começamos a perceber alguns elementos importantes que nos levaram aí para uma argumentação correta e posteriormente conseguir fechar esse primeiro projeto. Foi um projeto de consultoria que durou 4 anos, um projeto muito importante aí na época para a nossa atividade de consultoria. E a grande característica por trás desse processo de conexão é justamente a capacidade de persuasão. São os argumentos que você utiliza, são as formas de você colocar esses argumentos, entendendo qual é a necessidade do cliente, a real necessidade e como a sua solução se conecta a essa necessidade. Então, a capacidade de persuasão, você utilizar estratégias específicas que atinjam aquele cliente que tem um perfil específico, é extremamente importante para que você tenha efetividade aí na sua etapa de conexão. E por fim, nós chegamos aí ao fechamento, a última etapa, que é a hora de fechar a venda. Muita gente faz uma apresentação brilhante, apresenta seus produtos, serviços, os benefícios, mas esquece de caprichar na hora do fechamento, ou aceita logo, né, as primeiras objeções do cliente ou as contrapropostas que o cliente vem a ter. E aí é muito importante, do ponto de vista comportamental, que você tenha foco em metas, você saiba aquilo que você quer dessa negociação, até onde você pode flexibilizar e aquilo que você não pode abrir mão. Quer dizer, tem as coisas mínimas dentro da sua proposta que você precisa manter. Também um outro ponto importante do ponto de vista de comportamento é a sua proatividade em fechar a venda. Você não pode deixar isso na mão do cliente. Muitas vezes se utiliza uma técnica de oferecer 2 modalidades de uma mesma solução para que ele escolha. Olha, você escolhe a número 1 ou a número 2, mas qualquer que seja a resposta, você acaba conduzindo aí para o fechamento. E o outro comportamento, outra característica muito importante comportamental que você precisa observar é a sua capacidade de argumentação. Então, entra aí o poder de persuasão, e você precisa exercitar essa capacidade de argumentação, inclusive mapeando preliminarmente quais são as possíveis objeções do cliente. E isso pode trazer aí uma argumentação mais estruturada para que você caminhe para o momento final da venda. E muitas vezes o profissional ele só encara que a venda está devidamente fechada quando o cliente ou assina o contrato ou faz aí o pagamento da primeira parcela, né? Até lá é luta, é batalha, né? O contrato ainda está caminhando dentro do processo. E tem muitos consultores que comentam que não tem tempo para vender, que não consegue dedicar o tempo necessário para vender os seus projetos de consultoria. Bom, nesse caso, qual é o grande problema aí? Se você não tem tempo para venda, você fica à mercê das indicações, ou seja, fica esperando o cliente lhe procurar para que você feche um projeto. Com isso, você não consegue sistematizar a sua entrega. E aí, ao não sistematizar a sua entrega, fica muito mais difícil desenvolver o projeto, você precisa dedicar mais energia para esse projeto, porque se o cliente chega sob demanda, você precisa desenvolver uma solução específica para ele. E isso certamente vai demandar muito mais energia da sua parte. E aí, quanto mais energia você entrega ao projeto, menos tempo você tem para vender, menos tempo sobra para dedicar à venda. Não sentiu o perigo, aí, o risco dessa armadilha? Porque se você não tiver o processo estruturado para venda, se você não dedicar tempo para vender, a sua receita até pode ser alta, você pode ter um bom faturamento, mas ele dificilmente será um faturamento previsível. Além disso, você vai ter que trabalhar muito mais do que precisa. Por isso que é muito interessante você dedicar tempo para a venda, para que você possa ter uma receita previsível, uma possibilidade de uma certa estabilidade, uma previsibilidade no seu faturamento. Bom, na descrição desse vídeo você vai identificar um link que te leva aí até o Consultor 4.0, que é um método justamente que fala sobre como aumentar o seu faturamento de forma previsível. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e também espero te ver em breve aí na comunidade Consultor 4.0.